Olá, discípulo. Estamos aqui no dia 9 de outubro para dar continuidade ao nosso dia de jejum. Como você pode ver, ainda estou com a mesma camisa. Mas vamos dar continuidade, sequência, aquilo que Deus tem ministrado no nosso coração, para a sua e para a minha vida. O tema da palavra de hoje é o que nos impede de viver para cumprir um propósito de Deus. Uma vez que Jesus se posicionou para cumprir um propósito aqui nessa terra, situações, inimigos apareceram e ele precisou vencer essas coisas, né? Todos nós jovens, né, que estamos nessa revolução, nesse pré-avivamento, quando cada um de nós nos posicionamos para cumprir o propósito de Deus, pode ter certeza que situações, inimigos, adversidades irão aparecer às nossas vidas e nós temos que nos posicionar para vencer um por um, porque nós queremos, o principal motivo é cumprir o propósito de Deus. Eu queria elencar aqui alguns pontos, né, sobre isso, sobre o que nos impede de cumprir o propósito de Deus aqui nessa terra. O primeiro ponto é o preço de negar o alívio fácil. Em Mateus 27:34 acontece uma relação parecida com isso, né? Jesus não aceitou o caminho mais fácil, ele não aceitou aquilo que era mais fácil ou mais cômodo a ele, mas sim ele se posicionou para cumprir o propósito de Deus aqui nessa terra. Interessante isso, muitas pessoas querem ter bons casamentos, muitas pessoas querem ser bem-sucedidas, muitas pessoas querem multiplicar suas células, muitas pessoas, por exemplo, querem ter igrejas, redes jovens, né, avivadas, com jovens comprometidos, mas o que elas estão fazendo para isso? O que nós estamos fazendo para ter bons casamentos? O que estamos fazendo para multiplicar nossas células? O que estamos fazendo para ser bem-sucedidos? O que estamos fazendo para construir uma igreja de jovens vencedores e que entenderem esse propósito? Não devemos apenas escolher o melhor caminho, aquele caminho mais fácil, mas devemos nos posicionar enquanto a isso. O que eu tenho que fazer para construir um casamento correto, um casamento com base, é relacionar em santidade, esperar a pessoa correta. Isso fala de não escolher aquilo que é mais fácil, isso fala de não escolher aquilo que é mais cômodo, mas muitos jovens têm escolhido o que é mais cômodo, muitos jovens têm escolhido aquilo que é mais fácil. Nós, radicais da última geração, que conhecemos o propósito de Deus, nós não escolhemos o que é mais fácil, nós não vamos fazer isso, nós vamos nos posicionar para derrotar aquilo que vier a aparecer nas nossas vidas. O segundo ponto é o preço de ser exposto. Mateus 27:35 fala que Jesus foi despido. Isso fala da luz, isso fala também da dignidade roubada, né? O Senhor só pôde, na verdade, fazer algo no início do mundo quando já havia luz. Isso fala de uma clareza, isso fala que jovens verdadeiros vão ter discipulados e as suas falhas no caráter, na sua vida, né, de luxúria, de pecado, vão ser expostos. Não é uma exposição para todos, é uma exposição a ele mesmo, a outra pessoa que vai estar ali como irmão de Deus, um discipulador, e falando, intercedendo na vida do irmão. Somos jovens assim. O segundo ponto fala de um preço de ser exposto. Muitas pessoas hoje em dia querem, na verdade, ocultar seu pecado, querem ocultar suas limitações e dificuldades. Nós, como jovens, né, radicais que somos e que entendemos o propósito do Senhor, nós devemos ser expostos naquilo que deve ser mudado. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto fala do preço da acusação e zombaria, né? É interessante que o Senhor foi acusado, o Senhor foi zombado. Na medida que você assume o seu papel como alguém que quer cumprir o seu propósito, isso pode acontecer lá na sua escola, lá na sua universidade, na sua faculdade. Você pode ser zombado por ser cristão, você pode ser zombado por não namorar às vezes, você pode ser zombado por dia de sábado estar frequentando uma célula, mas eu quero dizer que isso é uma das coisas que pode impedir de você cumprir o propósito. Pessoas às vezes deixam o propósito de lado por questão de zombaria, acusações. Quero te falar nesse dia de jejum, que Jesus também foi zombado, foi acusado. O quarto ponto é o preço de ser comparado e rebaixado aos níveis dos piores. O Senhor foi comparado ao criminoso. Naquele dia, o Senhor na cruz, quando foram decidir a quem deveriam soltar, a quem deveriam dar liberdade, e resolveram crucificar o Senhor. Compararam o Senhor a alguém que era inocente, alguém que era santo, alguém que queria cumprir o propósito de Deus aqui nessa terra. Compararam ele a um criminoso. Às vezes vão comparar você às piores coisas, mas nós não somos daqueles que retrocedem.
nós somos jovens que nos posicionamos para cumprir o propósito de Deus. Quinto ponto é o preço da identidade questionada. O Senhor havia falado que Ele era Filho de Deus. Muitas pessoas não acreditavam nisso. Muitas pessoas podem não acreditar que você é Filho de Deus, mas quem entende a sua identidade, entende que é Filho de Deus. Nós entendemos isso. O Senhor veio aqui nessa terra, falou que era Filho de Deus e as pessoas não acreditaram nisso. É uma identidade que é questionada. Muitas pessoas vão questionar a sua identidade, os seus valores, os seus conceitos. Mas se você tiver certeza daquilo que você tem crido, você também vai se posicionar para cumprir um propósito aqui nessa terra. O sexto ponto é o preço da posição questionada. Um preço, quando você assume uma posição, ela é questionada. Quando Davi assumiu uma posição para derrotar Golias, ele foi questionado também. Muitas pessoas às vezes nos desprezam porque somos jovens, mas na verdade quem é santo de Deus, quem procura cumprir o propósito e seguir uma vida de testemunho, vida de santidade, vai ter isso questionado de vez em quando. Mas se nós tivermos a clareza que devemos cumprir o propósito nessa terra, nós vamos nos posicionar quanto a isso também. O preço da aliança questionada é o sétimo ponto, O inimigo sempre vai questionar o amor de Deus e a sua aliança para conosco. Muitas pessoas, às vezes, em tempos de dificuldade, crise, conflito, às vezes paira na mente dele, no coração. O inimigo também sussurra nos ouvidos dos jovens hoje em dia que Deus não ama, que Deus não quer a vida dele, que ele é derrotado, que ele não sabe fazer nada, que ele é alguém que não sabe cumprir o propósito, é alguém derrotado, não consegue fazer nada demais. Por isso que muitos jovens estão aí se suicidando, não encontram valor na sua própria vida. Mas o Senhor é um Deus de aliança, um Deus de amor, onde Ele estabeleceu essa aliança e amor com cada um de nós. Nós devemos também nos posicionar contra isso, porque esse sussurro do inimigo vai vir no nosso coração. Mas quem tem clareza, que é filho do Senhor, entende a aliança e o amor, vai se posicionar contra isso também. E o último ponto, o oitavo ponto, fala da grande tentação. O Senhor foi tentado em descer daquela cruz, foi tentado em não cumprir aquele propósito, foi tentado em não morrer por nós, por exemplo, aqui nessa terra. Muitos de nós vamos ser tentados em não cumprir esse propósito. Muitos de nós vamos ser tentados, a nossa carne vai puxar para o nosso desejo, o jovem vai querer fazer aquilo que ele quer, o jovem vai querer fazer aquilo que a carne dele pede, pecado, fala de algo prazeroso, fala dos jovens hoje estarem em festas, em bebedeiras e drogas, fala do jovem hoje transar, fazer sexo antes do casamento. Nós, como radicais, nós entendemos que a tentação virá, mas quem quer cumprir o propósito de Deus também vai se posicionar enquanto a isso. O tema da palavra de hoje foi o que nos impede de viver para cumprir o propósito de Deus. Eu quero que você analise esses 8 pontos e veja aquilo que Deus quer ministrar no nosso coração, no meu e no seu. Amém? Até o outro dia. Deus abençoe.